Então, hoje a gente começa a discutir a parte de filtros ativos, tá? Eu vou compartilhar aqui, ó. Fernando, tá enxergando espelhado ou tá certinho aí? Tá certinho. Ok. Bom, então, como eu falei, a gente vai ver a partir de hoje a parte de filtros ativos, tá? Eh, eu queria pedir para vocês instalarem no computador de vocês o programa Filter Pro, tá? Vocês encontram nesse site aqui da Texas Instruments, www.ti.com, e na parte de projeto de filtros ativos, quando a gente for trabalhar com os filtros Butterworth, Chebyshev, Bessel, então esse é um programa bem interessante para se ter, tá? Então, baixem ele, eu vou demonstrar na próxima aula, provavelmente, o uso desse cara. Bueno, a parte de filtros ativos, né, assim, é a combinação, né, dos circuitos passivos, resistor, capacitor, indutor, né, com algum tipo de dispositivo ativo, que pode ser um circuito valvulado, transistorizado ou mesmo os amplificadores operacionais, tá? Com o objetivo, então, de se projetar, né, um circuito, né, um amplificador que tenha uma determinada resposta em frequência, diferente do circuito ativo sem essa combinação, sem essa realimentação. Projeto de filtros ativos tem, assim, várias formas de se fazer, tá, pessoal? Eu vou mostrar algumas análises aqui, tá? E a gente não esgota esse assunto, tá? Tem uma cadeira de DSP que trabalha com o professor Denis trabalha bastante com esse assunto, tá? Eu vou mais fazer a análise, né, alguns projetos de filtros, né, e mostrar para vocês algumas ferramentas de projeto, tá? Filtros do tipo Bessel, Chebyshev, Butterworth são soluções matemáticas, tá? Tem um algoritmo lá para você determinar, então, o valor dos elementos passivos ali, que fazem parte do filtro, né? É, dependendo da resposta, né, que vocês quiserem impor no filtro, né? Tipo, se a curva é plana, se ela vai ter ripple, né? Qual é a largura, é, qual é a largura de banda, enfim, tá? Quando você dá o contorno do problema, tá? Então, os projetos com esse tipo de filtro, né, Bessel, Chebyshev, Butterworth, tem outros, elíptico, Cauer, tem vários tipos diferentes de filtros, né? Então, vai se ter um algoritmo ali para se determinar, então, quais são os valores desses elementos, tá? Então, para esse tipo de projeto aqui, eu vou utilizar a ferramenta, e para análise de filtros mais simples, mais triviais, eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer o projeto desses filtros. Então, a gente começa discutindo a questão do filtro, os filtros de primeira ordem. Então, os filtros, vou começar com o filtro passa-baixo. Aqui, né, para esse tipo de projeto, eu vou mostrar, né, olhando para a questão do circuito integrador, então, que também não deixa de ser um amplificador, desculpe, um filtro passa-baixo, tá? Então, quando tu trabalha com um integrador inversor, tá? Ele é também um filtro passa-baixa de primeira ordem. Como é que é a estrutura do filtro? Né? Um resistor na entrada e o resistor
da saída em paralelo com o capacitor, e esse aqui é o elemento, então, que fazem o filtro passa-baixa, o que dá a característica de filtro passa-baixa. Sem esse capacitor aqui, né, o ganho do amplificador seria menos a relação desse dividido por esse resistor. Quando eu acrescento esse capacitor, né, este ganho não vai se dar em toda a banda passante do amplificador, mas quando ele chegar na frequência de corte dada pela relação desse capacitor com esse resistor aqui, então o filtro, então o amplificador, né, começa então a decrescer o ganho em 20 dB por década, porque ele é um filtro de primeira ordem. Se eu for trabalhar com amplificador não inversor, tá? A estrutura seria algo desse tipo aqui. Aqui eu não desenhei o amplificador, porque eu posso ter nessa situação duas possibilidades, tá? O ganho desse amplificador aqui por exemplo, unitário, um buffer, né? Então seria um circuito. Ou vocês especificaram aí no projeto de filtro um determinado ganho, tá? Então esse aqui é um amplificador com ganho positivo e ainda na configuração não inversora. Então, na entrada não inversora desse amplificador, eu vou ter um circuito passivo aqui, um RC, que vai me dar, então, frequência de corte, né? Que vai me restringir o ganho desse amplificador, né? Quando ele atinge a frequência de corte, que nem o circuito de cima, né? Então o ganho começa a declinar 20 dB por década. Caso contrário, o ganho é o que foi especificado ali no projeto, ou ele é ou ele é unitário, ou ele é um ganho aí maior do que né, o que foi especificado lá no projeto de vocês. Então, começando com o circuito integrador, aí, o amplificador inversor, né? Então, a resposta desse amplificador aqui, né, ela vai ter um determinado ganho, dado pela relação desses dois resistores aqui, né? E na frequência de corte, então, o amplificador vai declinar o ganho, né, 20 dB por década. Então, para o projeto, então, desse filtro, né, o que o cara tem que olhar, né? Aqui eu fiz o desenho de uma curva assintótica, né? Eu vou projetar o amplificador definindo o ganho, a relação dos dois resistores, e depois, então, com o valor estabelecido do R2, então eu vou determinar qual o valor do capacitor. Se eu for traçar a curva real, né, desse circuito aqui, né, a diferença entre a curva assintótica e a curva real, né, na frequência de corte do filtro, né, a diferença entre as duas curvas, então, é os menos 3 dB. E a resposta, do ponto de vista da fase, né, então, esse amplificador, por ser um amplificador inversor, começa com fase 180 graus, e na frequência de corte, por ele encontrar um polo lá, então ele vai descer 90 graus, né? Então ele passa de 180 para 90 graus. Na frequência de corte, ele é exatamente a metade desse salto aqui, né? 45 graus, ou seja, ele vai estar aqui em 135 graus. Tá? Em frequência muito baixa, ele vai estar 180, e muito alto, ele vai estar em 90. E se a gente quiser olhar, né, para a questão da assíntota, né, na frequência muito menor que a frequência de corte, o ganho, então, é R2 por R1, né, menos porque ele é inversor, e para uma frequência muito maior que a frequência de corte, vai ser aqui o XC
pelo a relação do XC, né? Na verdade do Z aqui pelo valor do R1. Então, se eu substituir, né, este R2 e C por uma impedância aqui, né, e calcular aqui, né, a impedância é o paralelo do R2 com o capacitor, né, e lembrando aí o XC é 1 sobre SC. Então, se eu for calcular isso, eu vou chegar, então, que esta impedância aqui, né, eu posso escrever ela, né, dessa forma, né, R2 sobre SR2C mais 1, né, e aí, fazendo o cálculo do ganho, né, vai ser V0 por VI, né, vai ser menos o Z dividido pelo R1, né, pela resistência de entrada. Então, eu vou chegar, então, a relação que vai ficar R2 por R1, SRC mais 1, né? Ou se eu isolar aqui o S, né? Jogar o R2 e o C para fora aqui, né? O R2 vai se cortar com SR2, então vai ficar 1 sobre R1C, S mais 1 sobre R2C, né? A frequência de corte é dada, né, pelo R2 em paralelo com o capacitor, e esse R1C aqui é o ajuste do ganho aqui para esse circuito. Então, se eu escrever esse filtro como sendo K sobre S mais P, né, o K então vai ser 1 sobre R1C, e o P vai ser 1 sobre R2C. Então, eu caracterizei aqui o polinômio aí desse filtro passa abaixo. Então, se eu for traçar, né, a curva de módulo e fase, né, o ganho vai ser, então, 20 log do R2 pelo R1, né, na frequência muito baixa. Por ser inversor, né, por causa do menos aqui, a fase começa em 180 graus, e por conta aqui do polo, né, então essa fase desce 90 graus, então vai de 180 para 90 lá numa frequência muito alta. E no meio aqui, então, ele fica em 135 graus. Então, um exemplo de a gente pode pensar aí para a questão do filtro, né? Então, né, poderia dar um circuito e perguntar, por exemplo, qual é a resposta desse filtro e qual é a equação desse filtro. Então, das equações aqui que a gente viu, né? O K é 1 sobre R1C, né? O R1 é esse. Então, botando aqui, aqui eu até me passei, pessoal, me desculpe. Aqui não é 10K, é 1K. Tá? Então, vai ficar o P, desculpe, o K, então, é 1000. E o P, que é o R2C, né? Aí é 10K, aí o P é 10.000. Então, é o contrário aqui. É 1000 sobre não, tá certo. Eu botei aqui 10K e 100 nano, mas é 1K e 100 nano, que é 10.000. Deixa eu só confirmar aqui. Agora eu me passei aqui. Mil vezes. É isso. Aqui é 1K, mas aqui o K tá certo. É 10.000, tá? E aqui é 1 sobre R2C, né? 10K sobre 100 nano. Esse sim, o P vale 1.000. E aí fazendo, então, o polinômio, né, desse circuito vai ficar 10.000 sobre S mais 1.000, então dá para ver que aqui o ganho é 10 vezes, né, para um S muito baixo, e para um S muito alto vai ficar 10.000 dividido por S, ou seja, a gente vê que ele vai declinando, né, com o aumento da frequência.
a, a frequência de corte do filtro, então vai ser o polo aqui dividido por 2π, né? Então, se eu dividir 1000 por 6,28, eu chego aqui, então, em 159 Hz. E é isso. Então, a gente pode simular esse circuito aqui no Tina, né? O Filter Pro é para projeto, ele não você não pode desenhar o circuito e pedir para ele desenhar, infelizmente, para ele simular, né? Ele simula só o que ele tem projetado, tá? Então, para o resto a gente faz análise utilizando o Tina, por exemplo. Aqui meu computador trancou aqui. Fernando, tu consegue ver a minha tela? Sim, eu consigo. Me deu um problema parecido quando eu entrei no Zoom hoje. Quando tu estava falando aqui contigo, quando eu não pude responder, é porque tinha travado assim também. Exatamente assim. Que troço louco. Sim. Mas tu tá vendo? Eu deixei assim, do nada ficou normal. Uma hora É, ficou normal. sim, foi o que eu fiz agora. Eu travei aqui, eu pensei, agora vai trancar aqui, mas deu certo. Consegue ver? Quer recomeçar a Não, aula? não, Vai não. que só Não, reiniciar não, já não. seja Não, suficiente. não, não, ele tá gravando, ele não perde isso. Tu consegue ver aqui o Tina, né? Sim. Não, na minha tela é só uma tela preta com os quadrados com os riscos. Eita. Tá, voltou a câmera? A câmera tá ok. E agora? Agora foi. Então, vamos simular aqui o circuitinho, né? Com o Tina, tá? Então, eu vou pegar aqui um amplificador operacional genérico aqui. A gente pode depois escolher, né? Ou até vamos escolher de uma vez. Por exemplo, um 741, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui. Vou alimentar esse filtro com mais 12, menos 12 volts, que é a tensão usual aí que a gente utiliza usando pop, né? E agora, então, eu vou botar aqui um resistor de 1K, o resistor de entrada, o resistor de 10K é o resistor da realimentação, então por isso eu ganho 10 vezes, né? De 20 dB também, dá mais. E o capacitor aqui de 100 nanofarads. Aqui. Só preciso botar agora um pino na saída. Aí o filtro. A gente pode vir aqui na ferramenta de análise AC, função de transferência AC. Aí a gente
bota aí a frequência inicial e final. Eu vou botar aqui 1 Hz para iniciar, 1 MHz para o final. E aqui pode ser 100 pontos, eu até boto mais para deixar a curva mais bonitinha, tá? Então, seria esta a resposta aqui do meu filtro. Veja, ele tem um comportamento acima de 100 kHz aqui, tá? Que agora é dominado pelo polo dominante aqui do amplificador operacional. Mas se a gente olhar até 100 kHz, tá? O comportamento é esse filtro passa baixo, do jeito que eu estou mostrando para vocês, ok? Acima disso, ele tem uma resposta, começa a aumentar o ganho, né? Mas até 100 kHz ele chega aqui com atenuação de em torno de menos 30 dB. Né? Então a gente pode olhar aqui a frequência do corte, né? Então aqui ele está em zero, praticamente zero dB, né? Se eu botar aqui menos 3, então a frequência dá opa, é que eu errei aqui. Errei aqui no resistor. Não é um cara. Eu tenho que ressimular aqui. Aqui. Então, para frequências muito baixas, o ganho é praticamente 20 dB, né? 19,9 está aqui, né? E se eu pegar aqui, então, opa, 3 dB abaixo, né? Então seria 16,9. A frequência ali, então, é de 162 Hz. A gente tinha calculado aqui 159, deu 3 Hz de diferença. Tá? É por conta aí dos arredondamentos, tá? Mas então deu certinho, o filtro passa abaixo, frequência de corte em 159 Hz. Tranquilo aí, Fernando? Sim, tranquilo. Muito bem. Tá, então, tracei aqui a curva, né? Ganho de 20 dB e na frequência de 159, no caso ali no simulador deu 162 Hz. Então, minha frequência de corte, tá? E o ângulo 135 graus nesse ponto. Então, um outro exemplo, né? Eu posso, né, por exemplo, pedir para fazer um projeto de um filtro, né? A frequência de corte de 200 Hz e o ganho do amplificador, né, do filtro, de 35 dB. E esboçar a curva, né, de resposta desse filtro. Então, pelo equacionamento que a gente já tinha visto, né, o ganho, então, é a relação do R2 pelo R1, né, então, um ganho de 35 dB é a mesma coisa que 10 na 35 dividido por 20, né? Essa é a relação entre R2 e R1, né? Então, se eu calcular isso aí, eu vou ver que R2 é 56,2 vezes o valor do R1. Então, se o R1 for 10K, o R2 é o valor mais próximo, 560K. A frequência, eu quero uma frequência de 200 Hz, então eu tenho esse resistor de 560K, então eu consigo, com isso, né, isolar o valor do capacitor, e aí eu chego aí no valor de 1,42 nano. Se eu quiser, então, calcular o polinômio, né, então eu calculo o valor do K e o valor do P. Tá? O K é 70.000
400 radianos por segundo e o P 1257 radianos por segundo. E a frequência de corte, né? Então, se eu dividir isso aqui por 6,28, deve dar, então, 200 Hz aí como resposta. Então, o circuito completo, né, ficaria um resistor de 10K, 560 e 1,42 nano, né? E essa seria a resposta. Então, a gente pode aproveitar o mesmo circuitinho ali e testar aqui, né, o filtro, né? Então, esse resistor aqui é 10K, esse aqui é de 560K, esse capacitor aqui de 1,42 nanofarads. Se eu pedir para fazer a análise aqui, deu essa resposta aqui, né? Então, é só clicar aqui, o ganho deu 35 dB, né? Se eu diminuir 3 dB, então 34 menos 3, 31 dB, a frequência de corte deu em 197,7 Hz. Então, deu bem próximo aí também da frequência esperada aí de 200 Hz, né, na frequência do corte. Eu posso também fazer o projeto, né, como eu tinha comentado no início, né, do filtro passa baixa, olhando ele com a utilização de um amplificador não inversor. E aí, neste sentido, né, eu teria duas situações, né, a situação em que eu tenho um ganho maior do que um, e o outro projeto, um amplificador com, na verdade, um buffer, né, um amplificador com ganho unitário. Então, mostrando aqui, né, o circuito do filtro com ganho, né? Então seria um amplificador não inversor, então o ganho é a relação desses dois resistores aqui, 1 mais R2 por R1, e na entrada não inversora, então eu aplico um filtro passa baixo, e aí então para uma frequência de corte uma frequência, desculpe, muito menor que a frequência de corte, o ganho é o próprio amplificador, e por uma frequência de corte, uma frequência maior que a frequência de corte, então este ganho aqui vai ser atenuado por conta desse circuito divisor de tensão, né? Esse fio passa abaixo, e aí então o ganho vai ser 1 mais R2 por R1, que multiplica o XC, né, a impedância do capacitor, dividida pela impedância do capacitor mais do resistor, né? Então, divisor de tensão, a gente pode olhar isso também dessa forma. Como é que vai ser a resposta do filtro, né? Vai ser 20 log do ganho, né? Na frequência muito baixa, né? E na frequência de corte, essa assíntota, então, cai 20 dB por dB. A fase, nesse caso, como ele é um amplificador não inversor, começa em 0 graus, e por conta, então, de um polo, né, na frequência de corte, ele desce 90 graus, e na frequência de corte a fase vale menos 45 graus. Então, se eu for tirar, né, for equacionar o filtro, né, eu substituo o capacitor aqui pela reatância, né, do capacitor, né, e aí então eu vou fazer obter o ganho, né, com uma frequência muito baixa e para uma frequência, então depois muito alta, né. Então o ganho do amplificador, né, é 1 mais R2 por R1, que é o amplificador não inversor, né, multiplicado aqui pelo divisor de tensão que eu tenho aqui, né,
que é 1 sobre SC, né, o capacitor, dividido sobre 1 sobre SC mais E, né, então é esse elemento sobre esse mais o elemento de entrada. E aí, então, isolando aqui o equacionamento aí, né, o ganho do filtro aí, né, de novo eu vou escrever em termos de K sobre S mais P, né, o K então vai ser o ganho do amplificador não inversor, 1 mais R2 por R1 vezes, né, o divisor de tensão de entrada ali, né, o filtro passa baixa que eu tenho ali do capacitor e do resistor, o R e o C. O R e o C. Então vai ficar que o K vai ser 1 mais R2 por R1, 1 sobre RC. O P, né, o polo, vai ser 1 sobre RC e a frequência, então, vai ser o polo dividido por 2π. Então, para um S muito menor que a frequência do polo, vai ficar K sobre P, o ganho, né? E para S muito maior que P, né? Então, o ganho vai ser K sobre S, ou seja, vai começar a atenuar aqui 20 dB por década. Então, por exemplo, né, eu tenho um filtro desse tipo aqui, né, um amplificador com esse ganho, né, um resistor de realimentação de 22K e o resistor de entrada de 3,9K e o circuito RC, né, 10K e 100 nano, né, que é a mesma frequência de corte do filtro anterior. Né. O que muda é que esse amplificador aqui não é um amplificador inversor, né, e por conta disso, então, muda a questão da fase, né, da resposta do filtro. Então, se eu substituir aqui, né, o K e o P aqui pelos valores que eu tenho aqui no meu circuito, né, o K vai ser esta expressão aqui, vai dar 6.641 radianos por segundo, tá? E o P vai dar 1.000, né, que é o 10K e o 100 nano. E aí, dividindo isso por 2π, né, eu vou chegar, então, na frequência de 159 Hz. Então, a gente também pode simular isso aqui ali no Tina, né? Então, muda aqui agora o projeto do filtro. A minha entrada agora vai se dar na entrada não inversora. Só que agora eu tenho que botar o filtro passa abaixo entre a entrada, entre a fonte e a entrada não inversora. Então, agora aqui eu tiro o capacitor aqui. Esse cara aqui é de 22K. Esse é de 3. Tá? E agora eu boto aqui. Sem nano. E 10. Então, vamos ver como é que é a ferramenta dá a resposta aqui do filtro. Vou continuar aqui 1 Hz, né? Então tem a resposta de um filtro passa abaixo aqui. Vamos ver o ganho inicial é 16,4 dB.
16,4 dB. E a frequência de corte, é só baixar 3 dB aqui, então seria 3, 158,9, quase 159 Hz aí, a frequência de corte do filtro. Então deu certinho também o projeto desse filtro. Tá? Então, o gain deu 16,4 e a frequência de corte 159 Hz. Então, aqui a gente pode fazer um exemplo, né, de uma aplicação, né, de um filtro, em que eu coloco dois sinais aqui, vamos dizer, um sinal desejável aí, né, e um sinal que poderia ser como se a gente encarasse um ruído, tá? Então, eu botei aqui dois sinais senoidais, tá? O sinal de ruído numa frequência mais alta que o meu sinal desejável aí, tá? Então, eu botei aqui como exemplo para esse filtro, né, que tem uma frequência de corte de 159 Hz, o meu sinal tem uma frequência de 10 Hz e o meu ruído tem uma frequência de 500 Hz, tá? Qual que seria, então, a resposta, né, desse filtro, né, caso eu colocasse, então, esse tipo de entrada? Vamos simular isso aqui. Agora a gente vai, então, para ver a resposta do filtro, a gente vai botar, então, o osciloscópio e depois a gente pode colocar aqui o analisador de espectro para ver, então, como é que se comporta em termos de frequência o resultado desse filtro. Vamos chamar, então, esse aqui de VS. Então, o VS vai ser um sinal senoidal, amplitude de 1 volt, frequência de 10 Hz. E eu vou acrescentar, então, aqui o ruído aqui, tá? Que é só um sinalzinho senoidal também. Só que numa amplitude um pouco mais baixa, 0,2 volts, e uma frequência mais alta, 500 Hz. Então, eu vou botar aqui um pino para observar o sinal na entrada e um pino aqui para observar a resposta do filtro. O que ele faz com o sinal, então, na saída do filtro. Chamamos aqui de VIN. E aqui o Vout, a saída do meu filtro. Então, colocando aqui um osciloscópio, né? Então dá para ver, né, que o sinal de baixa frequência aqui tem uma envoltória aqui, né, de alta frequência, né, ou seja, a frequência mais baixa aqui é os 10 Hz e a frequência mais elevada aqui é os 500 Hz. Tá? Então esse é o meu sinal na entrada do meu circuito. Se eu quiser ver na saída, então eu vou ter um sinal com um ganho, tá? Mas se eu tentar botar os dois com amplitude parecida, vejam que a relação, né, do sinal de entrada pelo sinal de saída, o ruído aqui, né, ele acabou diminuindo bastante aqui em relação ao sinal de entrada. Né? Então,
o filtro está se mostrando efetivo aí, né, para este ruído que é uma relação de 1:5 aqui, é um ruído bem forte, né, em relação ao sinal de entrada. A gente tem um desenho aqui. Bom, vamos. Então, aqui está o sinal de entrada, aqui está o sinal de saída, né? O filtro melhorou, né? O ruído que estava associado ao meu sinal de entrada. Pode, Professor, só uma dúvida. Tu diga. viu que o filtro funcionou porque a linha Eu, ficou mais fina? É isso? exatamente, né? Ah, tá. No gráfico aqui, eu tinha comparado ali, né? Botando os dois na mesma escala, né? Eu boto aqui o sinal, o V1, né? E agora o V-out, né? Eu tenho que botar os dois na mesma condição para a gente enxergar isso, né? Então, se eu vou, hum, eu, a gente pode ver, né, que o sinal marrom é a minha entrada, o sinal verde é a minha saída. Tu vê que aqui está menos corrompido que aqui, concorda? Sim, sim, eu entendi. Tá, mas a gente pode fazer também olhando isso de uma outra forma. A gente pode pegar aqui e olhar pelo analisador de espectro, tá? Então, olhando aqui no analisador de espectro, né? Então, vamos pegar aqui o sinal V1, né? Deixa eu ver aqui, vou botar aqui a melhor resolução. E, deixa eu ver aqui. A gente está pegando 10 Hz e 500 Hz, vamos pegando aqui, então, 1 Hz é denso. Para ver os dois sinais aqui, né? É, bom, o que dá para a gente medir aqui, né?
gente pode botar aqui os eixos aqui. Então, a gente pode ver, ó, consegue ver aí, Fernando, o quadradinho aqui? Sim. Então, pegando aqui o sinal de 10 Hz aqui, ele está dizendo que tem uma amplitude aqui de menos 3 dB e o sinal de 500 Hz tem um sinal de menos 17,9. Tem 3,9 para 17,9. Tem uma diferença aqui de 14 dB a relação do sinal ruído, tá? Se eu mudar agora para essa curva, essa aqui é a entrada, tá? A relação sinal-ruído era em torno de 14 dB. Esses picos aqui chegam a ser as harmônicas ou ainda não é isso? São as harmônicas. Essa aqui é a harmônica de 10 Hz, ó, e essa harmônica aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500 Hz. Tá bom? Sim. Então, aqui eu botei agora 10 Hz e em 500 Hz. Agora, o sinal de 10 Hz está 12,5 dB, antes ele estava menos 3, e o sinal de 500 estava em menos 17, agora está em menos 11. Só que então a relação sinal-ruído aqui, né, 12 menos menos 11, né, foi para 23 dB. Estava 14, foi para 23 dB, ou seja, o filtro funcionou. Tá? Eu atenuei o sinal de ruído e dei ganho no sinal, no meu sinal. Né? Melhorou a resposta do meu sistema. Ficou claro aí, enfim? Sim. Ok. Eu quis mostrar, né, que antes a relação, né, era próxima de 0 dB ou de 10 Hz e próxima de menos 16 dB ou de 500 Hz. Então, a diferença entre os picos é a relação sinal-ruído. Tá? Como eu estou trabalhando em dB, eu posso somar ou subtrair, né? Essa é a vantagem. E aí, quando eu passei pelo filtro, né, o sinal de 10 Hz estava longe da frequência de corte, logo ele foi amplificado exatamente de 16,4 dB, ou seja, ele saiu de 0 dB e ele pulou para 16,4 dB. E o sinal de 500 Hz, aí eu tenho que olhar, né, da frequência de corte até chegar nos 500, quanto que ele foi atenuado, né? Como 500 e 159 não são múltiplos, né? Então tem que fazer uma conta aí de chegada aí, tá? Então, a diferença entre 159 e 500 vai dar mais ou menos 9,4, 9,5 dB. Então, é só pegar qual o valor que eu tinha antes de passar por o filtro, imaginar que o ganho é 16,4 dB, porém, por ele ter passado pela frequência de corte, então eu descontar então qual a atenuação que deu no sinal, que foi 6 dB mais 3,4. 6 dB porque de 159 para 318 eu andei uma oitava, né? E o filtro de primeira ordem ele desce 20 dB por década ou 6 dB por oitava. E depois de 318 para 636 seria mais uma oitava, né? Como ele está em 500, ele não está em 636, então tem que fazer uma, uma regra de 3 aí, né? Aí vocês vão chegar aí num valor de 3,4 dB em 500 Hz. Então o sinal estava com menos 16,
eu aumentei 16 e descontei 9,4, ou seja, ele está em torno de menos 10 dB depois de passar pelo filtro. E aí, então, a diferença entre os dois sinais, né, vai dar uma relação aí de sinal ruído de 27, cerca de 27 dBs ali, entre os dois sinais. Então, o que eu fiz depois, né, foi medir, né, esses dois sinais aqui e determinar, então, qual a relação. Então, o que a gente pode verificar, né, que esse filtro passa abaixo foi efetivo, né? Eu tinha um ruído de alta frequência e o ruído diminuiu, tá? Então, o filtro funcionou certinho. Bom, falei um pouco dos filtros passa baixo, vou falar dos filtros passa alta. A ideia é parecida, né? Então, desculpe, ainda o filtro passa baixa agora sem ganho, né? Usando só um buffer, né? A diferença é que eu não tenho, então, agora a resistência de realimentação, né? A saída inversora que está ligada diretamente na saída, e o ganho, então, desse filtro em frequências muito baixas, o ganho é unitário, e a partir da frequência de corte, então, ele atenua 20 dB por década. A curva é essa aqui, né? Só que agora, em vez de ter ganho, né, ele está em 0 dB, né? E na frequência de corte, a diferença entre a assíntota e a curva real é menos 3 dB. O comportamento da fase é o mesmo, né? Começa em 0 graus, porque é o amplificador não inversor, e na frequência de corte ele pularia 90 graus, né? Na assíntota, né? Na curva real, 45 graus. O equacionamento é o mesmo, né? Porque continua sendo um R e um C, né? Só que agora na expressão do ganho, né, eu não tenho 1 mais R2 por R1, né? Eu só tenho lá a expressão do tipo RC, né? Então, o ganho vai ser K sobre S mais P também, né? Um filtro de primeira ordem, né? E agora o K, então, é 1 sobre RC e o polo, né, é 1 sobre RC, de tal sorte, né, que quando o S for muito baixo, né, K sobre P é igual a 1. Então, para uma frequência muito menor que a frequência do polo, né, o ganho é unitário, e para a frequência maior que a do polo, o ganho é 1 sobre, né, o K sobre, não é 1 sobre, é K sobre S. E aí ele vai diminuindo, né, 20 dB por década. Então, por exemplo, né, se eu tiver um filtro desse tipo aqui, né, qual que seria a resposta do filtro e qual que seria a equação, né? Então, começando pela equação, né, eu vou determinar que o polo e o K são o mesmo valor, né, 1 sobre RC. Então, o polo é 1 sobre 2K2, né, o resistor do filtro, né, e 470 nano, capacitor do filtro. Então, o polo e o K é 967 radianos por segundo. Então, a expressão do ganho do amplificador, né, vai ser K sobre S mais P, né, vai ser 967 sobre S mais 967, e a frequência de corte é o polo dividido por 2π. Então, se eu dividir esse 967 por 2π, eu vou chegar na frequência próxima do outro exemplo que eu dei lá, 154 Hz. E Senhor, esse S aí seria o quê? Não tô vendo. é o J ômega, né? Ah, o, é, é o, é o sinal em frequência, né? Então, tu anda no J ômega ali, né? E aí tu vai determinando ali, né? Para cada um desses valores, né? Qual é o ganho, a fase, né? Do circuito.
Eu, em vez de botar J ômega, eu boto S, porque é mais fácil de escrever. Tá? Então, o filtro, né, tem faltou aqui, né, uma frequência de corte de 154 Hz e o ganho unitário, né, 0 dB. Agora sim, né, então, falando dos filtros passa alta, é o dual, né, eu vou ter, então, dois olhares aí, ou eu vou olhar o circuito como um amplificador inversor, então um circuito diferenciador, e o projeto do filtro é assim, o capacitor, em vez de estar em paralelo com o resistor de realimentação, ele está em série com o resistor de entrada, ou eu vou usar um amplificador não inversor, e aí então na entrada não inversora eu vou ter um filtro passa alto formado pelo capacitor e pelo resistor. E aí, de novo, né, eu posso ter esse amplificador aqui com um ganho maior do que 1 ou com o ganho igual a 1. Então, o circuito do filtro passa alto é esse que está aí, né? Então, a resposta do filtro é para frequências muito baixas, o ganho vem aumentando, né? Até ele atingir o ganho em regime aqui, né, que seria a relação R2 por R1 aqui, né? E a partir, né, dessas frequências muito altas, né, o ganho vai se manter, né, a relação de R2 por R1. Claro que quando chegar numa frequência muito alta, o amplificador vai começar a declinar o ganho por conta do polo dominante lá do amplificador. Esse amplificador aqui não tem largura de banda infinita, né? Vai chegar num ponto aqui que ele vai começar a declinar, né? Mesmo vocês fazendo um amplificador, desculpe, um filtro com características de um filtro passa alto. E a fase, né, então, por conta do que o amplificador é um amplificador inversor, então ele começaria em menos 180 graus, porém tem, né, no filtro passa alto um zero no zero, né, a frequência zero, então ele subiria 90 graus, então de menos 180 ele pula para menos 90. E na frequência de corte aqui, né, ele encontra o polo, né, e aí ele baixa 90 graus, então ele vai de menos 90 para menos 180 graus. Tá? Então seria esta a resposta esperada desse filtro. Se eu for fazer o equacionamento, tá? Então eu já fiz aqui né, toda né, a matemática e a álgebra aí para determinar então qual é o valor do ganho, do polo, né? Então, a resposta do filtro passa alto vai ser algo do tipo menos K, que é um amplificador inversor, menos KS sobre S mais P, tá? Então, eu tenho um zero na origem aqui, tá? E um polo em P, né? Então, o K vai ser a relação R2 por R1 e o polo vai ser, então, uma frequência 1 sobre 2π R1C. Então, se eu for traçar aí a resposta, né, do meu circuito, né, o ganho vai ser 20 log de K sobre P, né? A fase começa em 90 e vai para menos 180, na frequência de corte ela varia metade, né? Então 45 graus, né? Então menos 90, menos 45, menos 135 graus. Então, por exemplo, né, eu tenho, então para a gente fazer um projeto de um fio passa alta, né? Então eu tenho
esse circuito aí, né, um resistor de entrada de 22K, um capacitor de 470 nano e um resistor de realimentação de 470K. Então, o ganho aqui do amplificador vai ser a relação desses dois resistores aqui, né, R2 por R1, e o polo vai ser, então, na frequência R1C. Né? Então, fazendo o cálculo aí, né, o ganho vai dar 470K dividido por 22K, vai dar 21,4, aí tem que calcular quanto que dá isso em dB, e a frequência de corte deu 96,7 radianos. Se eu dividir isso aí por 2π, então a frequência aqui vai dar 15,3 Hz. Agora não me lembro se aqui eu calculei já em dB ou não. Então vamos fazer essa simulação aqui lá no Tino e aí a gente descobre e aí a gente encerra também a discussão sobre o filtro hoje. Então, trocando aqui agora eu vou botar um capacitor na entrada aqui. De 470 nano, um resistor de 22K, um de 470K, e agora a gente pode ver então a resposta do filtro. O que deu aqui? Isso aqui certo, 470, 471, 22. Não estou vendo o que é que eu fiz de errado aqui. Eu também não resposta disso. Bom, eu vou parar por aqui, depois eu simulo isso aqui, testo e vejo o que é que deu de errado e a gente continua na próxima aula. Ok? Então tá, Fernando. Obrigado aí pela atenção aí e até a próxima. Até a próxima, professor. Até. Bom final de semana. Tudo de bom. Até.